Aprendizagem pelas provações. Hoje conheceremos a justificativa número 78 para a ocorrência de provas na nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para mostrar que nem mesmo as leis da física são suficientes para impedi-lo de operar em nosso favor nas situações probantes. O Senhor faz coisas incríveis para nos abençoar. Ele opera maravilhas que podem parecer inacreditáveis, muitas vezes anulando as próprias leis da física, como fazer um pedaço de metal flutuar na água, por exemplo. Nada o pode impedir quando decide agir em nosso favor. Versículo bíblico pertinente a este tema. E disse o homem de Deus: onde caiu? E, mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. 2 Reis 6, verso 6. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Nós, seres humanos, somos bastante acostumados a conviver com coisas tão comuns que nem chamam nossa atenção, como, por exemplo, folhas sendo levadas pelo vento, as águas de um rio seguindo o seu curso natural, a sombra projetada no chão, etc. São fenômenos naturais corriqueiros e extremamente frequentes. Nos tempos bíblicos, no entanto, ocorreram muitos fenômenos totalmente incomuns e, do ponto de vista humano, ilógicos. Ocorre que esses fenômenos sempre aconteceram como forma de o Senhor manifestar seu eterno amor por nós e seu infinito poder. Foram verdadeiros milagres que ele operou e que certamente deixaram seus espectadores admirados e, claro, extasiados. E toda essa admiração não deve ter se dado tão somente pelo fenômeno sobrenatural presenciado, mas muito mais pelo bem que isso causou às pessoas ali envolvidas. No tema principal desse tópico, encontramos uma situação muito delicada para um jovem trabalhador. Ele tomara emprestado um machado de certa pessoa e, ao utilizá-lo em seu trabalho de cortar árvores, a peça de metal desprendeu-se do cabo e caiu no rio, naturalmente indo ao fundo. O moço entrou em desespero, já que a perda daquela ferramenta implicaria em prejuízo imenso para seu dono, levando-se em conta que, naquela época, esse tipo de artefato devia custar bem caro, sendo de difícil aquisição. O profeta Eliseu simplesmente pediu que lhe informassem onde caíra a peça de metal e, ao saber do ponto exato, lançou ali um pedaço de pau e o machado imediatamente veio à tona, miraculosamente, é claro. Assim, todos puderam contemplar a obra do Senhor através do seu servo fiel, passando a manter uma fé mais firme e prolongada na providência divina, em toda e qualquer situação pela qual passassem dali para frente. Mas há muitas outras ocasiões em que o Senhor operou maravilhas como essa, demonstrando com isto seu paternal cuidado e, é claro, seu infinito poder. Yahvé El Elyon Norah. O Senhor Deus Altíssimo é tremendo, em hebraico. Para Deus não há quaisquer restrições ou limitações das leis naturais. Ele mesmo foi quem as criou e estabeleceu. Deus é soberano sobre todas as coisas criadas. Ele as domina plenamente. Absolutamente tudo está sob seu amorável controle e providência. O espaço e o tempo não o limitam, pois não têm qualquer significância sobre ele. Ele está além dessas variáveis da existência. Que interferência a quantidade de tempo poderia ter sobre alguém que não conhece limites de tempo? Da mesma forma
Que interferência o espaço pode ter sobre alguém que não conhece limites de estada, ou seja, é onipresente? Não há ponto no espaço ou no tempo em que sua ciência e seu olhar não estejam. Nomes em hebraico do Senhor. El Olam, Deus da eternidade, Deus eterno. El Shaddai, El Elah, Deus Todo-Poderoso. Jeová Sebaoth, o Senhor dos exércitos, de todos os mundos e estrelas criados. El Deot, o Deus do conhecimento. El Rai, o Deus que tudo vê. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Maor, Criador da luz. Jeová Rossenu, o Senhor que nos criou. Eloi, Senhor de todas as coisas. Elohim, Criador. O nosso Deus, cujos nomes anteriormente citados indicam alguns dos seus atributos de grandiosidade infinita, operou diversas maravilhas que foram registradas na Bíblia para nossa aprendizagem. Todas essas manifestações sobrenaturais do seu poder eram relacionadas a ocasiões de provações que uma ou mais pessoas estavam enfrentando. Vejamos algumas dessas ocasiões extraordinárias. A sarça, um pequeno arbusto, estava sendo incendiada, mas não era consumida pelo fogo. Êxodo 3:2. Um dos elementos mais poderosos da natureza, com imensa capacidade de destruição e devastação, é o fogo. Diante de Moisés, aquela frágil arvorezinha estava em meio às chamas, mas seus galhos e folhas permaneciam íntegros. Algo totalmente incomum, já que é justamente com pequenos galhos e folhas que iniciamos o fogo, que logo os consome, claro. Ali Deus estava dizendo a Moisés que ele seria um poderoso fogo em sua vida, mas que jamais seria consumido ou destruído. E exatamente assim foi na vida do fiel servo do Senhor. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34:7. Deus cumprira a promessa ilustrada naquele fenômeno sobrenatural, a sarça que ardia no fogo, mas que não se consumia. Amanhã continuaremos esta análise com outras ocasiões fenomenais e extraordinárias da intervenção divina, colocando à prova as próprias leis da física. Rei do universo, Deus Criador, brilha nos astros teu fulgor, dominas todo o céu sem fim, mas perto estás também de mim, mas perto estás também. Seguros os passos meus em longa noite de pesar, és de esperança meu luminar, és de esperança.